Sabe um quadrinho que você olha assim pela capa ou olha pela proposta e você não gosta? Foi o que me deu com a nova fase dos X-Men, que foi traduzido como Renascendo das Cinzas, ou do original, From the Ashes, e vem na era pós-Krakoa. E a era pós-Krakoa é uma era que me entristece, porque eu realmente ouvi os mutantes evoluírem, os mutantes tomarem o status dele, e eu fiquei assim, nossa, vai regredir. Mas é quadrinho de super-herói, isso acontece, é normal, é compreensível, só que é chato. É chato porque eles atingiram um patamar que é difícil de fazer um downgrade. É difícil de fazer um downgrade que não seja algo que leve muito tempo, que não decepcione fãs. E assim, eu entendo algumas críticas à Krakoa, como o título dos X-Men, principalmente aqui no Brasil, ficou deveras confuso. Você vê que lançava encadernado, e era quinzenal, depois voltou a ser mensal, tinha quase todas as histórias, algumas histórias funcionavam em paralelo, outras nem tanto. Tinha toda essa complexidade de uma nação, que isso, que aquilo. Assustava, principalmente fãs antigos que viam a animação de 92, que eram leitores que estão voltando aos quadrinhos agora. Eu, por exemplo, vi um leitor que eu sei que é dedicado aos X-Men que simplesmente não lê Krakoa. Acontece. Mas eu me decepcionei porque, como eu falei, os mutantes eles se elevaram, eles tiveram assim, um novo status, um status de, olha, nós somos uma nação, nós somos uns seres poderosos pra caramba, então vocês têm que nos respeitar. E voltou aquela velha ode de perseguidos. E aí a proposta do Renascendo das Cinzas, que vem com uma proposta de simplificar os mutantes. A ideia toda, originalmente, houve uma dança das cadeiras na Marvel. O editor Jordan White saiu dos X-Men e trocou por Tom Brevoort, que também está na Marvel, um outro editor-chefe, mas só que ele agora vai cuidar, ou seja, deu uma nova cara para os mutantes. E as coisas sejam um pouco diferentes do habitual. E cumpriu com essa missão de simplificar. E eu vou explicar isso mais à frente. Só que, ao mesmo tempo, a missão não é tão somente simplificar. Essa vibe, assim, de MCU. Estamos sentindo, finalmente, o cheiro do filme dos X-Men. Já temos diretor, já temos o roteirista também, que vai ser o mesmo cara que fez o filme Thunderbolt. E você tem que tornar a coisa bem mais parecida com o filme. Imaginou, do nada surgir uma nação mutante no MCU? É meio difícil de explicar, né? Então é melhor voltar ao básico, já que a proposta também é isso, back to basics. E aí você acaba simplificando e aí ajudando também no MCU, tornando essa coisa mais acessível, porque você sabe, né? Agora a moda é isso. Mas os filmes mandam nos quadrinhos e aí tem que andar nessa linha. É uma coisa que pode gerar bons frutos, mas também não pode gerar, fica a seu critério. Eu confesso que eu não sei qual opinião ter. E voltando para a linha From the Ashes, eu queria odiar. Eu, na verdade, eu odiei a proposta e ainda odeio. Eu odeio por causa de tudo que eu falei pra você. E ver assim, sabe? Você olha a cara dos títulos dos X-Men, sejam o New York X-Men, X-Factor e assim por diante, não tem uma cara assim chamativa. E você compara com os títulos de X-Krakoa, aí tem aquela coisa. A arte dos X-Men do Minuto era maravilhosa. O X-Force, apesar de ser o Ben Percy, eu gostava de ler as histórias. E tinha umas coisas assim bem intrigantes. E aí você olha, por exemplo, a capa da primeira edição. Vou colocar a primeira edição aqui que eu não sei onde está. É mais um clichê de heróis, entende? Mais um relançamento para agradar fãs, para atrair a galera. Então acaba que não chama tanta atenção. Mas eu decidi comprar a primeira revista. Como falei, não sei onde está. E ler. E aí que eu li, aconteceu o inacreditável. Eu gostei. Eu simplesmente gostei da história. Pelo menos da história de X-Men. Escrita pelo Faz Tudo da Marvel, o Jed MacKay. E desenhada pelo Ryan Stigman. Se você não conhece o Ryan Stigman, ele foi responsável pela run do Venom com o Donny Cates. E pra mim, é a melhor run do personagem, é a run definitiva. Por mais que eu goste de All Wearing, não vai chegar aos pés. E é isso.
E essa revista que está lançando na Panini, com esse novo formato maravilhoso, amo Panini, com tudo isso, também vem a edição de Uncanny X-Men, que é capitaneada pela Gail Simon, que é uma veterana dos quadrinhos, e desenhada pelo David Marks. David Marks foi responsável pelo Guerra Civil 2, é um cara que já anda bastante com o Bendis, beleza, até aí. E aí eu li essas duas revistas e quero contar pra vocês. A primeira eu gostei, porque ela começa com um dinamismo clássico do Jed McKay. Jed McKay é aquele cara arroz com feijão. Ele sabe fazer ação com super-heróis. Ele traz revista que tem somente esse lado de super-heróis. Claro que traz toda a complexidade. O que eu imaginaria era que eles simplificariam a queda de Krakoa, só que eles não simplificaram. Eles trouxeram um pouco isso à tona, trouxeram agora as dificuldades dos mutantes, e o Jed McKay faz isso. Na primeira edição ele traz até levemente alguma profundidade, o que torna a edição divertida de acompanhar. Traz os elementos de ação, os elementos de uma equipe, tem toda a nave, tem uma equipe assim, bem funcional. Então você termina de ler a história e fala, poxa, gostei disso. Não é que eu gostei, que me fez comprar realmente a segunda revista. E me fez realmente acompanhar, dar uma chance. E me fez pensar o seguinte, beleza, essa iniciativa retrocedeu, mas talvez voltar ao básico não seja tão ruim. E isso acaba me conquistando. A segunda edição já vem com o X-Men, como eu falei, da Gale e do David Marks. E vem com a X-Men 2. Uncanny X-Men já começa de um ritmo que eu posso dizer que eu achei mediano, mas ela tem muito mais profundidade do que a X-Men, porque começa com um trio, tem aqui o Wolverine, Gambit e a Vampira, e o Wolverine ele já deu as caras na primeira revista da X-Men, falou que não queria saber nada de equipe, e tá cansado, ele já é um cara velho, né, já tá cansado de sempre tentar e nunca conseguir, ótimo, e aí ele acaba se encontrando com essa equipe, só que a Gail Simon faz uma coisa que pra mim é o melhor. Ela simplesmente dá diálogos ao Wolverine. Geralmente nós focamos o Wolverine na questão de ação, de guerra, e tem, claro que tem escritores que dão profundidade a ele, eu não tô querendo entrar no mérito, mas ela traz um Wolverine até de certa forma mais doce. Você observa o cansaço dele, o diálogo que ele tem com a equipe, o quanto ele gosta da Vampira e do Gambit. E aí você vê um motivo de por que ter a equipe do Uncanny X-Men. Eu não quero entrar em muitos spoilers, mas eles usam a dor para construir algo que caiu de qualidade. Não achei tão assim bom, aquela coisa de ação, mas eu achei muito promissor. Porque a Gail Simon focou na profundidade e nos diálogos que fazem eles serem uma equipe. E traz um porquê disso. Ela não constrói, não joga uma equipe. Quer saber aquela coisa de primeira edição? Vamos montar uma equipe porque nós precisamos salvar ele. Não. Ela traz um motivo e aí depois tem uma reviravolta que tipo faz. Peraí, a gente precisa resolver isso. Mas ainda não tá decidido que é a equipe, não. E a arte do David Marks é maravilhosa. Muito bom ver ele aqui na Marvel. Ele tava um tempo na DC porque o Bendis arrastou ele, mas ele fica melhor na Marvel. E já a X-Men já não foi aquela coisa tão legal, mas deu vontade de continuar. E as duas revistas me deram vontade de continuar. E me deu vontade de continuar também no seu like. Não se esqueça disso, que o seu like é o principal motivo para continuar gravando esses vídeos. Tem uma curiosidade que talvez alguns que vão ver já saibam, mas outros nem tanto, é que eu não gostava de X-Men. E depois de ler 30 edições da Krakoa, tive que parar por causa de outras leituras acumuladas, e aí encarar essa leitura aqui, eu posso dizer que eu tô a fim de continuar X-Men. Tô a fim de continuar, seja por tudo que tá acontecendo na revista atual e por ter me interessado simplesmente por isso. E tanto que também já até comprei a saga dos X-Men, não sei também se vou continuar com muita coisa, mas tá muito bom, tá legal de ler. É uma revista que trouxe gosto. Eu sei que, por exemplo, tem algumas pessoas que não gostaram tanto, que eu respeito, mas se eu fosse falar pra você, Johnny, você recomenda? Eu recomendo, mas tem uns pontos aí.
talvez leitores novos fiquem confusos. Não sou aqui lê e do nada vou ler X-Men, vai entender. Eu não acho isso. Eu acho que realmente vai precisar de um videozinho no YouTube explicando o que rolou, a Era de Krakoa. Talvez alguém mais safo, que já lê Marvel já tem um tempo, consiga gostar. Mas aquele leitor que vai ser pego do nada, que gostou, que achou baratinho, talvez não goste, talvez não entenda, talvez ache confuso. Peraí, Ciclope tá numa fábrica de sentinelas abandonada, e aí o Wolverine tá desmotivado, vai ficar algo ruim, por assim dizer. Então não seja uma boa para novos leitores. Esse talvez seja o único ponto que eu comente aqui. Mas o formato tá de parabéns, a Panini tá de parabéns, o editorial tá de parabéns. E tem outra curiosidade também. A linha nova dos X-Men não tem feito tanto sucesso. As vendas estão baixas lá fora, muitos títulos dos X-Men foram cancelados. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Assim como nós, pelo menos a maioria de nós, lá fora parece que não gostou também tanto dessa questão da queda de Krakoa. Então, vamos aguardar, saber mais do que vem por aí. E esperar que eles realmente foquem em fazer um trabalho decente. A Marvel tem andado com um editorial tão fraco, seja nas revistas X-Men, na revista do Homem-Aranha. Tô achando que aquele editor-chefe, já falei isso para outras pessoas e eu repito, você busca. Tá na hora de sair, né? Trocar um pouquinho a galera, vambora. Trazer uns novos olhares. A gente tá precisando de revistas que sejam mais comerciais, que ganhem prêmios, mas que sejam revistas boas, sim, boas. E é isso. Ficou minha conversa aqui. Odeio a iniciativa, mas eu gostei do gibi e vou continuar. Até a próxima. Tamo junto.